É o programa Só Coração, nesta tarde, dia 8 de janeiro de 2015. Estamos chegando até você através da Rádio Coração 95 FM. E olha, hoje é o primeiro quadro Superação deste ano que começamos. Então, vamos levar uma linda história de amor para você que está sintonizado, está sintonizada. Eu trago conosco um convidado especial nessa tarde, que é o Manuel Francisco de Caires. E é uma alegria recebê-lo. Boa tarde, Caires, tudo bem? Seja bem-vindo ao quadro Superação. Boa tarde, Azair. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Coração. É um prazer tremendo estar aqui na rádio para falar um pouquinho da minha vida e ainda mais da superação, já que o superado sou eu. É uma alegria muito grande e eu estou muito contente por estar aqui. Tá certo. Caires, então, ao longo do programa do quadro Superação, você vai conhecer um pouco mais da vida dele, mas nós vamos falar um pouquinho. Caires, como é constituída a sua família, a família biológica, aquela que você nasceu, de onde que você é? Olha, Zaire, na realidade eu nasci aqui, né, no município de Dourados, na Vila Vargas. Ah, é? Pertinho daqui? Isso, sou o oitavo filho de uma família de 9. Ah, né? é? E aqui em Vila Vargas eu fiquei até aos 3 anos de idade. E depois disso eu fui morar lá num distrito de Fátima do Sul, com o nome de Cuturama, que aliás, diga-se de passagem, volta e meia eu ouço mensagem de lá do pessoal, você é bastante, né? ouvida lá também, sim, né? Aí o que acontece? Lá eu morei até aos 22 anos, até que eu comecei a trabalhar e aí sim, já passei por algumas outras cidades. Tá certo, então vocês são uma família constituída de 9 Isso, filhos. Na realidade são 8 vivos, né? Uma faleceu quando tinha apenas 3 anos de idade, mas na contagem ela está sempre presente. Tá, com certeza. E os seus pais? Então, os meus pais são falecidos, a minha mãe chama-se Maria Elisa, ela faleceu em 2007, o meu pai chama-se Francisco e ele faleceu em 2001. Certo. Ô, Caires, e como foi a sua infância? Você lembra? Foi uma infância legal? Brincou bastante? Como é que foi a sua infância? A minha infância, eu tenho ela como sendo muito boba. É? Isso. Que maravilha, hein? Agora, o que acontece é o seguinte, são 2 aspectos. Eu, dizendo assim para você, eu estou abrindo meu coração, logicamente, sim, né? E tem 2 lados. Primeiro, o lado de eu ter sido criado na zona rural, né? E pelo fato de eu ter sido criado na zona rural, logicamente, aquela vida gostosa que se tem e de você estar podendo brincar ao ar livre, brincando com os animais e aquela vida do sítio, dos sitiantes, né? Que isso que eu estou falando é uma forma muito clara, porque aqui praticamente Dourados a maioria das pessoas, difícil aquele que não conhece um aspecto de vida rural, né? Então, eu tenho para mim como sendo ótimo, excelente, eu fui muito feliz na minha infância. Por outro lado, tem a questão pessoal, porque eu também nasci tendo alguns problemas de saúde, cresci um pouquinho raquítico e, logicamente, com isso vem aqueles bullying da criançada, aquela coiseira todas, né? Então, mas tirando esse detalhezinho de lado, eu posso dizer para você que a minha vida foi uma maravilha como criança. Que bênção. E a sua juventude? A minha juventude, eu fui criado dentro dos grupos de jovens, né? Então você é um menino de igreja. Eu sempre nasci na igreja. Que bênção. Quer dizer, eu nasci, né? Fui batizado, logicamente, com 3 meses. Na igreja católica? Na igreja católica, ali na Vila São Pedro. Certo. Na Vila São Pedro. E aí, depois eu segui ali, sempre próximos da igreja, da nossa capela, né? E aí, quando eu fui jovem, eu lembro que quando eu tinha 10, 11, 12, 13, eu via o grupo de jovens, que aquilo na época era muito fervorosa. Você deve lembrar disso bem, né? Sim. Logicamente. Então, o que acontece? O nosso grupo de jovens era formidável. Então, no dia que eu pude entrar,
eu falei com a coordenadora do grupo antes, 6 meses antes de eu ter a idade mínima para poder entrar, que eu já queria participar. Que bênção, hein? Aí aquilo foi uma maravilha. O grupo naquela época era muito fervoroso, viajava bastante, saía por várias comunidades. Era uma época realmente muito feliz. Certo. E você acha que isso fez a diferença na sua vida, você estar engajado na igreja? Ah, logicamente. É? Por quê? Pelo seguinte, aos 22 anos eu saí de casa. Né? Eu saí de casa, fui morar em algumas cidades, longe da família. E aí, uma vez você saindo de casa, estando longe dos pais, longe daqueles amigos de infância, você está mais suscetível a cair em coisas erradas. Comigo não aconteceu isso, que acredito eu, em função justamente dessa formação que eu tive. A formação familiar e depois a formação da igreja, que eu encontrei dentro do nosso grupo de jovens, que chamava-se Arca. Ai, Arca, que nome bonito. Que quer dizer, amigos reunidos com Cristo no amor. Nossa, que coisa, né? E você namorou? Namorei. Eu até, inclusive, em relação a namoro, eu não comecei a namorar tão cedo como as pessoas de hoje em dia, né? Mas eu comecei a namorar, eu lembro que eu fui pro quartel. E aí, depois que eu voltei do quartel, que eu fiz o serviço militar obrigatório, eu retornei e aí, assim, comecei a namorar. E até casei tarde em função disso aí, né? Eu já casei com 34 anos por uma questão de opção, né? E você já era militar? Sim. Essa é a carreira, esse é o seu trabalho que você teve na sua vida. É verdade. Você é militar ainda? Sou militar. Tá certo. Muito bem. Então nós estamos com o Manuel Francisco de Caires aqui no quadro Superação. Nós vamos ouvir uma música, Caires, Mãe do Céu Morena, vamos ouvir um pouquinho? Vamos. Que marca a sua história? Claro, Mãe do Céu Morena marca muito a minha história porque ela está diretamente ligada à minha esposa. Eu lembro que quando nós começamos a namorar, ela me deu uma fita cassete, né? E a primeira música que tinha era Mãe do Céu Morena. Ela falou, eu vou te dar esse aí porque essa é a música que eu mais gosto. Logicamente, isso fez com que eu passasse a gostar e ouvir bastante. Isso, depois nós voltamos para saber como é constituída a família do Caires hoje. Daqui a pouquinho você vai saber muito mais. Vamos ouvir Mãe do Céu Morena, Padre Zezinho, e voltamos já já.